Oi, passou alguma coisa aqui? Opa, caiu assim. Caiu. Exatamente. Pô, cara. Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Conversa Bruta. Depois de muito tempo de ausência, estamos aqui para a gente conversar. Vocês já sabem, esse podcast ele é politicamente incorreto. Aqui, o politicamente incorreto chora embaixo da cama, em posição fetal, e a mãe não vê. Então, o podcast hoje ele tem um patrocínio da Oficina Profissional. A Oficina Profissional é uma escola online em que você aprende cursos na área de gestão empresarial, logística e também na área de representação comercial. Os cursos, gente, são a pichincha a partir de R$60. E sabe o que é melhor? Você pode parcelar em até 12 vezes. Então faz o seguinte, corre lá para a Oficina Profissional, www.oficinaprofissional.com.br e te matricula, porque sabe o que vai acontecer? Você vai ser o meu aluno. E eu vou ter muito prazer em ensinar você. E sem mais delongas no programa de hoje, eu tô aqui com um cara que há muito tempo eu queria entrevistar. Finalmente conseguimos aí uma brecha na agenda. Ele tá aqui comigo, muito bem-vindo, Bruno Souza, cara. Que prazer, cara. Sair de Florianópolis para vir para Balneário Camboriú, né, para gravar um podcast aqui comigo. Tô muito feliz e muito lisonjeado. E antes de começar tudo, cara, eu quero que você dê as tuas credenciais para quem não te conhece. Quem é Bruno Souza? Primeiro, muito obrigado. Primeiro, o Bruno Souza é amigo do Bruno, cara. É xará do Bruno, isso pra mim é uma grande honra. E eu fico muito feliz porque nós nos conhecemos há muito tempo, sempre comungamos de ideias muito próximas, sempre conversamos sobre todos os mais variados assuntos e o Bruno sempre foi uma pessoa muito bacana comigo. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje presencialmente. Participamos de alguns grupos em comum, conversamos todo dia por ali. É verdade. Mas presencialmente fazia tempo que não nos encontrávamos, né? Então, fico muito feliz. Mas eu sou empreendedor, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa preocupada com a política e que tem no seu coração essa vocação de participar e defender aquilo que acredita. Por isso, fui vereador, fui deputado estadual, mas acima de tudo sempre fui um defensor das convicções que eu carrego comigo no meu peito. Muito bem, e você chegou a concorrer também a deputado federal. Como é que tá a situação? Hoje você tá como suplente, que você saiu do Novo, você perdeu a suplência, como é que tá? Isso, eu concorri, infelizmente o Novo não fez a segunda cadeira, né? Eu fiz 87 mil votos, isso me daria cadeira em qualquer partido, mas no Novo não aconteceu. Mas tudo bem, Deus tem os seus propósitos e eu creio nisso. E não, hoje eu não tenho mais a primeira suplência porque eu saí do Novo, hoje eu estou no PL, então não carreguei a suplência comigo. Maravilha, então agora já apresentado, vamos agora para o nosso brinde da Cachaça Misteriosa. Meu Deus, vamos lá. Para quem não sabe, né, a Cachaça Misteriosa aqui do programa, quando a gente bebe, na verdade, ela sai. Então, como aqui é politicamente incorreto e a gente tem um compromisso com a verdade, então tá feito o drink. Não precisa tomar tudo uma vez, a gente pode ir saboreando. Até mesmo porque eu não bebo, né? Então a verdade vai sair muito mais fácil aqui, né? Vai ter um efeito muito maior em mim, com certeza. Maravilha, maravilha. Já que a gente tá falando de cachaça, né? Vamos falar uma coisa, né? Não é corote, tá? Tem que deixar muito claro. Amém? Porque os usuários de corote andaram te dando um certo problema em Florianópolis, né? Explica pra mim como é que foi esse período que você teve com moradores de rua, porque eu percebo uma coisa, eu sou um assíduo seguidor seu, sempre comento nas suas postagens, principalmente aquelas que envolvem uma coisa que eu, como professor, eu bato muito na tecla. Que o grande problema que existe nesse meio do incentivo à mendicância, a manter pessoas como moradoras de rua, é basicamente que é a destruição daquela mentalidade de valor-trabalho, que é, né, o que formula a riqueza das nações, segundo Adam Smith. Queria que você contasse um pouco o que tem por trás, como é que foi teu período, o que você pode tirar de lição desse tempo. Perfeito. Bom, eu trabalho com pessoas em situação de rua já há muito tempo. E eu comecei do lado errado da força. Lá em 2009, 2010, o meu programa de domingo era fazer o sopão e ir distribuir no centro da cidade. E fiz isso por 2, 3 anos quase. Só que o tempo passava e não importavam quantas oportunidades eu conseguisse para determinada pessoa, sempre falhava. A pessoa continuava ali. Eu conseguia emprego, ela ia 2 dias, quando ia, desaparecia. Ou então, eu conseguia a internação, ela saía.
e só aumentavam o número de pessoas, nunca diminuía. Eram sempre as mesmas pessoas somadas das novas pessoas que se tornavam as novas mesmas pessoas. E aquilo só aumentava. E aí eu comecei a desconfiar que talvez eu não estivesse ajudando de fato. Mas quando nós somos mais jovens, nós fazemos muito do que fazemos pela intenção e não pelo resultado, né? Então, o coração cheio de boas intenções, mas eu não estava medindo o resultado que eu estava fazendo. E claro que a única versão dos fatos que existia era a versão da esquerda, politicamente correta, uma versão baseada em um diagnóstico absolutamente equivocado. E não existiam outras versões para esse problema social, porque simplesmente nós estávamos, a direita ali perdeu o WO, não entrou nesse debate. Então, o que eu tinha de fonte para pesquisar, para ouvir, eram pessoas ligadas às ONGs, às pastorais, aos trabalhos que eram mais efetuados por pessoas ligadas à esquerda. Então, eles diziam que aquilo era ajudar, eu acreditava e eu tentava ajudar. Mas com o tempo eu desconfiei que não, como eu falei, comecei a me preocupar mais com os resultados e comecei a pesquisar o que o mundo falava sobre isso, quais práticas que existiam ao redor do mundo, e aí eu entendi que eu não estava ajudando ninguém. Na verdade, eu estava ajudando na perpetuação da miséria, eu estava ajudando a estabilizar a desgraça, e então eu não podia mais continuar a fazer aquilo. Eu parei de fazer e comecei a me dedicar justamente ao lado oposto, a apontar aquilo que eu estava fazendo como um dos problemas. E um dos fatores que estavam mantendo as pessoas nas ruas. E entendi qual era a real causa do problema. E a real causa do problema de pessoas em situação de rua não é a miséria, que era o que era alegado. Não, essas pessoas estão aqui por falta de oportunidade, por miséria. Mentira! Não existe pessoa em situação de rua por conta da miséria ou por falta de oportunidade. O que nós temos nas ruas é um problema simples e oculto, porque as pessoas não admitem isso, de dependência química. Apenas isso. Tanto é assim que, de 1990 para hoje, o Brasil triplicou a renda per capita. Apesar de Dilmas pelo caminho e outros problemas petistas, nós triplicamos a nossa renda per capita. Entretanto, o número de pessoas em situação de rua multiplicou por 1000%. Então, como assim? O Brasil se tornou mais próspero, mas nós temos cada vez mais pessoas em situação de rua. Nós temos hoje um número que cresce a 30% ao ano. Esse é o número oficial, cresce 30% ao ano o número de pessoas em situação de rua. Então, não pode ser miséria. Se fosse miséria, por que a Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, se fosse um país, a Califórnia seria o Japão, teria um PIB proporcional ao Japão. Por que a Califórnia, nos Estados Unidos, se o problema é miséria, tem quase metade dos moradores de rua dos Estados Unidos? Obviamente, não é miséria. O problema é droga, é dependência química. Só que isso não é dito. Você pode ir em um fórum de debate sobre moradores de rua, ficar lá 4, 5 horas e você dificilmente vai ouvir o problema da dependência química. Porque eles não admitem isso. Porque admitir que o problema da rua é a dependência química é admitir algumas coisas que não se encaixam na ideologia da esquerda. A primeira é admitir que, horas, a droga faz mal. A droga faz mal. Primeiro é admitir isso. É admitir que o uso de drogas pode levar a pessoa àquela situação lamentável. Depois é admitir que as pessoas que estão nas ruas são responsáveis pela sua situação. Ou seja, que elas têm responsabilidade individual pelas consequências que elas hoje estão sofrendo. E como nós sabemos, isso não faz parte do escopo doutrinário da esquerda. A esquerda acredita em um sistema dialético entre opressor e oprimido. Então, para a esquerda, isso não se encaixa. O indivíduo ser portador das suas próprias decisões e consequências é algo que não se encaixa para a esquerda. Então, obviamente, eles não conseguem admitir isso. Para eles, o morador de rua é o subproduto de um sistema capitalista opressor. Ele não está ali porque ele
tomou decisões erradas, mas porque o mundo o relegou àquela condição. Então, estudando isso, eu comecei a defender o lado oposto, né? O lado que nós precisamos entender essas pessoas como pessoas que são dotadas, primeiro, de pensamento. Né? Isso é o mínimo que a gente pode dotar as pessoas para conseguir dar alguma solução. E elas tomaram decisões e acabaram naquela condição. E se nós não oferecermos o diagnóstico correto para o problema, como é que nós vamos oferecer o remédio correto? E é por isso que o problema no Brasil só cresce. E não adianta oferecer esmola, não adianta oferecer comida, não adianta oferecer dormitório, nada disso, porque quando se faz isso, o que você está fazendo é apenas subsidiar a vida nas ruas. Agora, toda vez que a gente vê a esquerda trabalhando em algo que é que parece algo, uma benfeitoria para a população, sempre há interesses escusos por trás. Eu vou te dar um exemplo. Começou aqui, Balneário Camboriú. Eu moro aqui há 27 anos. Eu sou manezinho da ilha também, que nem você. Torcedor do Avaí também, né? Bom gosto. É isso aí, né? A gente ainda tá na Série A do Catarinense, ao contrário do outro time lá Passando a Ponte, né? Mas há uma questão muito interessante aí, que é o seguinte. Eu comecei a perceber aqui na minha cidade a quantidade de moradores de rua e começando a ficar cada vez mais violentos. Porque antes você falava que você não tinha dinheiro, tudo bem. Hoje, se você fala que você não quer ajudar, o cara já começa a te ofender, te insultar. Teve um dia que, saindo na Atlântica, teve um que chegou a tentar me ameaçar com uma seringa. E a gente começa a perceber algumas atuações, como, por exemplo, ver que essas pessoas não são daqui de Santa Catarina. E aí a gente começa a perceber uma outra situação mais preocupante. Balneário Camboriú, na entrada da cidade, tem uma casa de passagem. Joinville, que o Cleiton Profeta está batendo muito também nisso, tem problema também. Florianópolis tem hotel para mendigo, tem toda a parte na passarela do Samba Nego Querido. E aí a gente começa a perceber uma coisa muito interessante, que começa a vir mendigos de outros estados. O fundo que se tem, essa ideia de bondade, de dar comida, na verdade é um incentivo também político de estabilização social para também se colocar e perpetuar uma ideologia política. Ou eu estou errado? Não, faz todo sentido. Primeiro, sobre a violência, né, dos moradores de rua. Realmente, na verdade, eles não estão mais violentos. Eles estão apenas revelando, na verdade, aquilo que são, porque o mito do bom mendigo já não está mais colando. Antigamente, o sujeito na rua, com uma cara de coitado, todo mundo caía naquilo, dava uma moedinha, dava R$1 ali, né? Só que cada vez mais pessoas se tornam conscientes de que dar esmola é algo que não ajuda ninguém e que, na verdade, essas pessoas estão na rua porque são dependentes químicos e não querem trabalhar. Então, as pessoas estão mais resistentes a dar esmola. Conforme as pessoas se tornam mais resistentes, mais difícil é oferir algum recurso através de esmola, e aí eles se tornam mais impacientes, né? Eles mostram aquilo que são. Sobre a vinda de pessoas de outros estados, a tua leitura está corretíssima. Em Florianópolis, enquanto eu fui o secretário de assistência social, nós fazíamos o cadastro de cada pessoa que nós abordávamos, e 87% delas eram de fora de Santa Catarina, eram de fora de Florianópolis. Agora, o Ministério Público acabou de publicar um estudo mostrando que eles chegaram num número muito parecido. 84% são de fora da cidade. Se uma cidade tem 84% dos seus moradores de rua de fora, isso significa que ela está importando moradores de rua. Alguma cidade está tendo um saldo negativo e Florianópolis, e Balneário também, uma cidade que cresce, está tendo um saldo positivo de moradores de rua. Então, eles estão olhando e pensando, olha, melhor estar em Florianópolis do que na cidade onde eu estou. Vou para lá e vou me manter e vou ficar em Florianópolis, Balneário, Joinville, que seja. E sim, um dos fatores que gera maior atração de moradores de rua, sem dúvida, é o sistema assistencialista ofertado pela cidade. Florianópolis tem o maior sistema assistencialista de Santa Catarina. É hotel, é passarela do samba, com 1.600 refeições 4 vezes ao dia, dormitório para mais de 500 pessoas, aula de coral, cinema. Aula de coral? Sim. Tá brincando? Não, tem aula de coral. Alguém achou que realmente ia tirar alguém da rua oferecendo aula de coral, cara. Olha, sabe por que eu tô rindo disso? Sou um cara muito fã do Hermes e Renato. Eles tinham
o coral dos craqueiros de Petrópolis. Olha, de certo foi daí tirando a ideia. Não entenderam que era uma sketch de humor. Exato. E fizeram o coral. Cara, aula de coral, cara. Olha, bicho. É cada uma. Enfim, tem tudo que é tipo de mordomia. E ainda, o ticket da esmola em Florianópolis é muito alto. Eu não sei aqui, mas lá o morador de rua pode tranquilamente tirar R$150 de um dia pedindo esmola algumas horas durante o dia. E tem uma outra grande condição que faz com que o morador de rua continue lá. Porque o morador de rua, ele vive de 3 coisas. Esmola, coleta e furto. Para esses 2 aqui, coleta e furto, ele precisa ter onde vender. E Florianópolis tem muito ferro velho, ilegal, clandestino, onde eles facilmente podem coletar ou roubar alguma coisa e vender. Eu defendo há muito tempo já a proibição de ferro velho em perímetro urbano, né? Mas parece que os vereadores de Florianópolis não acham que morador de rua é um problema em Florianópolis. Então ninguém quer comprar essa briga. E o aumento das fiscalizações, né, em ferro velhos, porque você tem que combater lá, né, onde eles estão, quem está receptando isso tudo, né? Então, Florianópolis tem um sistema assistencialista enorme, tem ferro velho para tudo que é lado sem fiscalização. Aquele pessoal do compra e vende ouro também, né? Eles alimentam essa indústria também, né? Pois é, eu não sei se eles... Desculpa cortar a tua linha de raciocínio. Eu não tinha pensado nisso, mas o pessoal do compra e vende ouro, eu acho que eles se dedicam mais à compra de... Talvez pelo que é furtado, se alguém furtar alguma coisa de ouro, né? Tem um mercado clandestino muito grande de celulares, né? Porque eles estão sem... É curioso, volta e meia a gente abordava algum morador de rua e ele estava com algum celular que ele achou por aí, né? Que ele achou. Eu nunca achei nenhum. Eu nunca achei nenhum, né? Mas eles acham que é uma maravilha, eles acham pra caramba. Então tem um comércio celular muito forte lá. Então se uma cidade oferece assistência pro cara ficar na rua, oferece o banco do morador de rua, que é ferro velho, é clandestino, e tem acesso fácil ao crack, aí é pedir para receber morador de rua do Brasil inteiro, né? Ah, por que não manda de volta? Bom, porque é proibido. Porque não pode, a lei não nos permite. Mas o que nós podemos fazer é diminuir o incentivo do porquê essas pessoas continuam na cidade. Perfeito. Porque, mas é que eles são enviados para a cidade através de outras prefeituras. Bom, às vezes acontece. Mas o maior problema não é como eles chegam, mas é por que eles ficam. Exato. Então, se fosse ruim, eles não ficavam. Mas eles estão ficando porque é bom. Então, por isso, é isso que me incomoda. Só que esse tema é curioso. 90% das pessoas, eu vou falar por Florianópolis, 90% das pessoas em Florianópolis concorda com as ideias que eu defendo. Poxa, mas então se a maioria da população defende, por que o poder público municipal não faz nada? Porque para você mexer nisso, vai ter um 10% que vai fazer muito barulho e vai causar bastante dor de cabeça de um prefeito. E aí, geralmente, o gestor público, se os 90% não estão cobrando, fazendo pressão efetiva, é melhor deixar as coisas como estão, porque daí eu não crio a dor de cabeça com os 10% que hoje eu não tenho. Então, vira inércia. E joga o problema para a próxima gestão também, né? Você vai chutando para frente e está resolvido o problema. E vai aumentando, né? Cada ano aumenta muito. Eu não aguento mais, assim, estar em grupos de WhatsApp, assim, não aguento, eu fico triste, né? De estar em grupos de WhatsApp todo dia de manhã eu acordo com alguma notícia de um furto, de um arrombamento, de uma ameaça. Assim, eu penso que hoje é o maior problema urbano que nós temos nas cidades de médio e grande porte. E também, aí é uma questão interessante que eu vejo muito, por exemplo, o judiciário... Oi? E perdão, deixa eu só... Claro, não, por favor. Só para não fugir desse tema. E, novamente, todo esse problema... Vamos falar, porque senão a gente vai fugir... A gente vai fazer o mesmo que a esquerda. Fugir da causa. Errar não falar do diagnóstico. Todo esse problema se multiplicou a partir de agosto de 2006. Por quê? O que aconteceu em agosto de 2006? Agosto de 2006, governo Lula 1, foi promulgada a Lei 11.343. Essa lei é a chamada Nova Lei de Droga. Até esse dia, até esse mês de agosto, quem fosse pego usando crack na rua, poderia receber uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão.
A partir de agosto de 2006, quem for pego na rua usando crack vai receber uma duríssima advertência verbal. É isso. Nossa, né? Vai botar o pai ou a mãe para dar um esporro de dedo na cara. Está lá previsto no artigo 28. Então, ou seja, o Brasil saiu de uma pena de 2 anos para usuário de crack para 6 meses. Qual foi a consequência disso? O número de usuários de crack no Brasil explodiu. Nós saímos do começo dos anos 2000 para cerca de 100 mil usuários para 1,5 milhão hoje. Então, visto que a primeira apreensão de crack no Brasil foi em abril de 1990. Então, durante 10 anos, nós chegamos só a 100 mil usuários. Nos 10 anos, depois da promulgação da lei, nós chegamos a 1 milhão. Então, tem uma correlação muito clara aí, né, entre a explosão no número de dependentes químicos e a liberação das drogas. Eu vejo, às vezes, o pessoal fazendo aquelas passeatas, né, da maconha, sei lá, como é que é aquela passeata desses maconheiros aí. Mas eles falam, libera maconha, essas passeatas pela maconha aí. Mas, gente, por que eles fazem isso se na prática já está liberado, assim, né? Então, se a droga já é liberada no Brasil desde 2006, né? Virtualmente liberada, o policial, poxa, ele fica frustrado porque ele prende, assim, o cara. Quantas vezes eu fazendo abordagem com a polícia, a gente pegava o cara usando pedra, o que a gente podia fazer era, jogar fora a droga do cara. Mas o cara continua ali, e aí é isso. Cara, mas tu quer ver uma coisa, né? Eu lembro de uma discussão na LESC sobre maconha medicinal. Cara, se você fosse ver quem tava sentado lá, não era o pessoal interessado na maconha. Meu querido, porra, você tá querendo enganar quem, brother? Entendeu? Porque, claro, eles veem uma brecha que vai fazer com que a maconha seja liberada também para uso recreativo. Nada. Sim. O Uruguai é um exemplo claro disso, né? Eu vou muito pro Uruguai porque eu tenho clientes lá. Isso, toda vez que eu vou lá, assim, é uma coisa impressionante. Eu tô andando no meio da rua, daqui a pouco tem uma mulher andando, fumando um baseado do meu lado, como se fosse um cigarro normal, e ai de quem reclamar daquilo. E aí eu vou chegar num ponto que eu quero ser bem polêmico. Você tocou nesse assunto. Bora. Cara, eu vou ser muito polêmico, olha só. Bora. E eu vou te jogar uma pergunta meio capciosa, mas eu sei que você vai tirar de letra, tá? Vamos lá. Olha só. Vamos entender assim, ó, você é um cara do mercado, eu também sou, né, empreendedor e tudo mais. Eu vejo as coisas como a cadeia de suprimento. Hoje, o usuário ele tem a pena totalmente branda. Está aumentando o número de usuário. Uhum. E isso está gerando uma demanda de uso de drogas. Uhum. Consequentemente, aumenta o tráfico. O tráfico ele continua sendo incriminado. O tráfico sendo um crime, a gente tem um outro ponto que bate, eu acho que é nevrálgico, que é o seguinte, está aumentando o encarceramento. Aí chega o Marcelo Freixo da vida, dizendo que tem muito presídio, não sei o quê, não resolve, chega um Boulos falando que não dá, e aí quando você vê, você cria um problema, entre muitas aspas, que a esquerda quer desencarcerar todo mundo, e aí você começa a falar que existe um problema de encarceramento em massa no Brasil. Ou seja, o cenário que a gente tem hoje, ele já é propício para falar, ó, está tendo uma guerra às drogas, tem muita gente sendo presa, porque é óbvio, o usuário não é punido, consequentemente tem muito usuário, precisa chegar a droga, tem muito traficante sendo preso. Então tudo isso foi muito bem pensado, vamos ser sinceros nisso, né? E aí eu chego na pergunta para você, será que eles não fizeram essas leis todas propositadamente para facilitar a legalização das drogas? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que desfazer esse mito da esquerda de que existe um encarceramento em massa no Brasil. Não existe. Não existe. O Brasil ele tem uma população carcerária que está entre as maiores do mundo, mas o Brasil tem uma das maiores populações do mundo também. Agora, quando nós olhamos em proporção à população, o Brasil é só o 26º em encarceramento. O Brasil não prende muito, o Brasil prende pouco. De cada 100 roubos no Rio de Janeiro, apenas 1 resulta em prisão. Então nós estamos deixando... O cara tem que ser muito azarado, né? O cara tem que ser muito ruim para ser preso. Então nós estamos deixando de prender 99 ladrões. Então nós não prendemos muito, não, prendemos pouco. Aliás, sabe qual é a média de regime fechado do traficante, o cara que é preso por tráfico de drogas e cumpre pena por tráfico de drogas? 1,7 anos. Então a gente não está prendendo muito, não. Ele
ele fica pouquíssimo tempo preso. O Brasil tem que prender mais. Recentemente, 2 semanas atrás, um sujeito lá em Macapá, no Amapá, entrou em uma loja onde estava a estudante de biologia Ana Paula, de 19 anos, e ele estrangulou a Ana Paula, matou, pegou o celular e trocou por 6 pedras de crack. Esse sujeito, ele matou uma mulher em 2018. Em 2018, ele matou e se tornou foragido. Ele foi preso em 2022. Em 2020 e 2022, ele foi condenado a 15 anos de prisão. 15 anos por tirar uma vida, já é muito pouco. Só que 3 anos depois, em 2025, ele conseguiu progressão de regime. Ou seja, foi para o semiaberto. E aí o que ele fez? No primeiro dia que ele foi para o semiaberto, fugiu. Sabe o que ele fez depois? Matou outra pessoa. Ele ficou 3 anos preso depois de matar uma pessoa, então. Ele ficou 3 anos e foi pro semiaberto. O Brasil não prende pouco. O Brasil não prende muito. Prende é pouco. A primeira coisa que nós temos que fazer é desfazer esse mito da esquerda. Isso é uma falácia. Nós temos que construir mais presídios e menos escolas. Isso é o que nós temos que fazer, porque a população de jovens está estagnando. Então, nós precisamos melhorar a qualidade das nossas escolas. Agora, essa população jovem, ela está crescendo e estão se tornando uma parte está se tornando criminosa, está entrando para a vida da delinquência. Então, nós estamos tendo uma inversão da base demográfica, onde a base está se estreitando, então, cada vez menos crianças e adolescentes, e aí essas crianças e adolescentes vão chegar na fase jovem adulto, que é a fase onde, tipicamente, o sujeito é mais propício ao crime e à violência. Então nós precisamos de mais presídios para enfiar gente violenta lá dentro. Tem um estudo sueco muito interessante. Eles foram estudar os crimes violentos na Suécia por cerca de 20 anos. Aí viram que quase 70% dos crimes violentos na Suécia eram cometidos por reincidentes. Ou seja, eles conseguiriam acabar com quase 70% dos crimes violentos apenas mantendo pessoas violentas presas. Uhum. Porque se esses reincidentes estivessem presos, esses crimes violentos não teriam acontecido. Então, nós temos que prender mais gente. Agora, sobre a liberação das drogas. Penso que sim, faz tudo parte de um discurso. Temos encarceramento em massa, para que prender? Essa foi a desculpa. Lá em 2006, eu fui ler os debates na Câmara e no Senado da liberação porque o grande debate era tornar justamente o usuário não punível com privação da liberdade. E aí eu fui ler os debates, e era uma coisa de baixo nível, era só clichê, uma coisa assim baixa, assim, sem nenhuma evidência objetiva do que se estava falando, era tudo discurso, assim. E aí nós que fizemos uma política pública baseada nisso para a liberação das drogas, porque existia encarceramento em massa, não vamos encarcerar o usuário, para quê? Mas a verdade é que eu estive em Marrocos. Marrocos, você não vê nem morador de rua, nem tráfico de drogas. Mas por quê? Marrocos é um país paupérrimo. Tem um PIB per capita que é 1/3 do brasileiro, 3 vezes mais pobre que o Brasil. Mas por que Marrocos não tem morador de rua e nem tráfico de drogas? Porque o cara que resolve usar droga lá pode pegar até 10 anos de prisão. O usuário, tô falando do usuário, já o traficante pode ser enforcado. Então o usuário pode pegar até 10 anos. Então quem é maluco de usar droga lá, né? Não usam, né? Então sem usuário, não tem demanda para o tráfico. E uma coisa que nós temos que pensar, e por isso que eu defendo, sim, a criminalização das drogas, a guerra às drogas. A gente também não resolveu o problema do assalto no mundo. Então vamos parar com a guerra ao assalto. Não faz nenhum sentido, né? Não resolvemos o problema do homicídio. Vamos parar com a guerra aos homicídios. Vamos liberar o homicídio. Não faz nenhum sentido. Mas eu defendo a punição do usuário, sim, defendo. Por quê? Na minha opinião, na cadeia da droga, o traficante ele está numa ponta disposto a trocar tiro com a polícia. O usuário é recreativo. Se você fizer uma lei punindo com 2 anos de prisão, é prisão mesmo, para o cara que usa droga, para o traficante que está disposto a trocar tiro, vai fazer alguma diferença? Pô, ele troca tiro com a polícia, cara. Ele não está nem aí para a lei. Agora, o usuário, o cara que pode ser preso, esse cara vai pensar bem. E outra coisa, a prisão pode salvar a vida, não só de quem um usuário de drogas pode matar, mas pode salvar a vida do próprio dependente químico. Porque, cara, ontem eu estava falando com um amigo meu, um amigão meu, próximo meu, assim, cara, meu pai tá na droga, não sei mais o que fazer, ele sai, usa, aparece alguns dias depois, briga com todo mundo. O que fazer com ele?
O que fazer com esse sujeito? O drama virou familiar, né? Não, isso acaba com a vida de uma família inteira. Exato. O que fazer, cara? Então, quer dizer, às vezes, o que essa família, eu acho que se pudesse, diria, não, mantém ele lá preso por 1 ano lá, porque pelo menos ele vai se limpar. Porque essa vida, o que as pessoas têm que entender é que o sujeito quando cai no crack, meu amigo, essa pessoa já não é mais a pessoa que tu conheceu. Ela já está sendo parasitada por uma droga que domina ela. Ela não é mais a pessoa que você conheceu. Você já perdeu essa pessoa. Então, mantê-la nas ruas não vai trazê-la de volta. A rua tem 2 caminhos. Ou ele mata ou ele morre. É isso que acontece. No médio e longo prazo é isso. Então, a prisão do usuário pode salvar a vida do usuário e também a vida daquela pessoa que às vezes ele matou porque estava louco, porque foi roubar, porque fez qualquer coisa. Mas, companheiro, agora eu quero falar contigo, companheiro. O traficante é uma vítima. O traficante é uma vítima do usuário, companheiro. Como é que você tem audácia de falar uma coisa dessa, companheiro? Exato. E agora o Brasil vai ser reconhecido pelo tráfico de drogas também, você viu também? Mas, cara, vai ser de vez em quando... organizado. Mas tem isso que eu gosto, cara. Pô, eu gosto do Lula uma coisa. De vez em quando ele comete uns sincericídios. A gente olha e fala, porra... Ai, é verdade. Não, mas aí logo vem atrás eu adoro aquele meme que é o pessoal jogando curly, né? Aí lá vem a imprensa passando pano, lá vem a imprensa, porra, mais uma vez eles vão conseguir, e eles conseguiram. Aí joga pra redação da Globo e o pessoal comemorando. É bom demais, cara. Não, mas o Paulo Cogos, ele me falou uma coisa muito bacana, que é o seguinte, o meme, ele é a inteligência condensada, cara. Isso! Porque você pode reparar uma coisa, a esquerda quando faz meme é uma coisa grosseira, é uma coisa eles mostrando não sabem, cara. Bolsonaro de nazista, é umas coisas assim, tipo, a última vez que o último meme que eu vi da esquerda era o Ratinho, que falou mal da Erika Hilton, saindo de um bueiro. Falei, cara, eu olhei aquilo e falei, tipo, grandes bosta. Sim, tipo, pô, quantos anos tem quem fez isso, né, cara? Tipo... exato. E precisa de um cara como o Latuf, como, sabe, uns caras que são queridinho do mainstream, pra poder tentar jogar alguma coisa, pra tentar colar. Cara, e a direita tem essa capacidade. Muito. Até é justo, né? E é curioso, né? Porque eu não sei porquê, mas é verdade, a direita tem essa capacidade que a esquerda não tem nem pé. A esquerda não consegue fazer comédia. Esses tempos, essa semana, eu tava vendo um vídeo de um cara que tentou, né, fazer algo chamado de... Ele chama de stand-up comedy, com piada, tipo, ele zoando a direita e tal. Tipo, era um stand-up comedy comunista, ele chamava. Cara, não tem graça nenhuma, tipo, é muito ruim, não dá. E quem ri por peleguismo. Pra aquela coisa de, pô... Vamos dar um apoio. Não, pô, e lacrou, amigo, é isso aí, meu velho. Pô. Cara, é muito mal, velho, muito mal. Eles não têm, os nossos comediantes, eles não têm, os nossos memes também. Mas é por isso que eles entram com a questão de você, de criminalizar a piada, porque tem um negócio interessante, né? Agora a gente muda um pouco de assunto, pode entrar inclusive na Lei Felga sobre isso. Sempre que a esquerda usa algum artifício, eu vou te dar um exemplo. A adultização, já começou errado com esse termo, né? Pra mim é muito simples, né? Pedo, né? Eu não vou falar porque atrapalha um pouco o algoritmo do vídeo, mas enfim. Aí quando você chega nesse ponto, né, aí vira um negócio assim, um estardalhaço, porque não, se você é contra, você é favorável, não sei o que, tal. Sim, quando a Fontinelli, Antônia Fontinelli... Isso mesmo. Quando ela falava sobre o que aconteceu em Marajó, a Damares, era a teoria da conspiração. De repente, não, vocês tudo tem que apoiar junto. Quando entra o projeto de lei, entra um projeto de lei para dizer que é para combater a pornografia, enfim, evitar com que criança seja vítima de pedófilo, enfim. A grande questão o objetivo não é esse, é criar mecanismo de controle contra o cidadão comum. Quando a gente fala agora, por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco sobre a questão da censura dos memes. É para proteger porque minorias podem ser mortas por causa do tal do meme. Tá. Na verdade, tem a ver com censura. Sempre que a esquerda promete alguma coisa para o bem comum, o grande problema está justamente no pano de fundo que está por trás, né? Exato, e a maior prova é o tema da semana,
que está sendo a lei contra a misoginia, né? Que é incrível, né? Se você der um tapa numa mulher, é 1 ano de prisão. Mas se você falar para ela que se ela está de TPM, pode ser 5 anos, né? Então... Uma aberração total. Uma aberração e uma total desconexão com a realidade. Porque essa semana que passou, 2 motoristas de aplicativo aqui em Santa Catarina foram mortas enquanto trabalhavam. Mas... Por acaso o Senado está preocupado em acabar com os benefícios a criminosos, com a audiência de custódia, com o fim da progressão de regime que permite que criminosos, que assassinos, voltem para as ruas e cometam o crime novamente? Não, o Senado não está. E provavelmente todos aqueles senadores que se dizem preocupados com as mulheres e por isso precisam aprovar a lei da misoginia votariam contra a prisão perpétua para assassinos de mulheres, votariam contra o endurecimento penal, votariam contra qualquer forma de endurecer as penas e manter criminosos presos mais tempo. Então, assim, a esquerda não tem princípios, né? Eles têm narrativas, é outra coisa. Eles sempre embalam alguma coisa num bonito papel de presente para poder vender para a sociedade e, no fim, controlar a narrativa, né? Com essa lei, por exemplo, da misoginia, ou lei anti-homem, né? O que eles estão fazendo, na verdade, é criar um belo de um instrumento para você controlar, para tentar controlar a fala de tantas pessoas que eles não gostam, porque eu tenho certeza que essa lei só vai funcionar contra aqueles que eles não gostam, né? E controlar e ter um instrumento para poder nos acusar, nos calar. É isso que eles fazem. E, além de tudo, estão também fazendo uma distorção absurda da linguagem, né? Porque agora, para definir o que é mulher, é a autodefinição. Então, com essas leis todas também, eles conseguem tornar a linguagem algo flexível, fluido, né? Conforme a necessidade deles, a necessidade política e conforme o que eles acham que a realidade deveria ser e não mais o que a realidade é. A linguagem, ao longo dos tempos, sempre foi usada para descrever aquilo que a realidade é, mas agora ela é usada para descrever aquilo que a realidade deveria ser na concepção deles. E quem não aceita a realidade subjetiva imposta e insiste que a linguagem, que a realidade é a realidade objetiva, pode ser punido. Então, isso é um negócio meio 1984, assim, né? Então, acaba se tornando um instrumento de poder. Então, eles sempre fazem isso, né? Infelizmente, eles não estão preocupados com os problemas reais da sociedade. Eles não estão preocupados com os atos concretos, ou seja, as mulheres que estão morrendo por violência, mas estão preocupados com o discurso misógino. Eu não consigo entender isso. Porque aí tem um ponto fundamental que você tocou, de George Orwell, quando Winston conflitado sobre a questão dos dedos, quando quantos dedos tem aqui? 4, ele apanha. O que significa, né, dizer o que o grande irmão quer que ele fale? Significa que o Estado te venceu, porque ele conseguiu entrar na tua mente. Claro. Ele conseguiu mudar a forma como você pensa para aquilo que é a realidade que ele quer ele quer te jogar dentro de uma caverna de Platão. Sim. Esse que é o ponto, né, que acontece. E a pressão é tão grande desses grupos que eu vi isso semana passada quando eu estive na Universidade Federal. Até postei esses dias também sobre uma jornalista que ela era do The Guardian, que é um jornal bem progressista britânico, assim, bem de esquerda, e ela falando, olha, que as evidências objetivas da realidade se tornaram inimigas dos pensamentos utópicos da esquerda. Então, qualquer pessoa que aponta para evidências objetivas se tornou uma pessoa a ser odiada, se tornou uma pessoa que faz hate speech, que é uma pessoa que, na verdade, ela é contra. Se você aponta evidências contra uma ideologia ambientalista, você, na verdade, é uma pessoa que propaga a destruição do planeta. Se você aponta evidências contra que não existem pessoas trans, você é um preconceituoso. Então, e a pressão muito forte contra as evidências objetivas, a tal ponto que eu fui na UFSC semana passada, eu queria, por causa desse rolo todo, da Erika Hilton, lá na Comissão das Mulheres, na presidência, eu falei, vou lá falar com estudantes da UFSC de biologia, mas quis o destino que a primeira pessoa que eu encontro é justamente o professor coordenador do curso. Aí vamos falar com ele então, né? Vamos perguntar para ele. E aí... Eu assisti isso, cara, eu falei inacreditável. Assim, mas além de
para além de engraçado, é preocupante, porque eu perguntei para um professor de biologia em um centro de ciências biológicas duas perguntas muito simples. Primeiro, quais são os cromossomos sexuais humanos? Ele me respondeu que existe uma diversidade de pensamento. Que isso é relativo e que isso leva a questões complexas. Professor, mas alguém que nasce homem pode se tornar mulher ao longo do tempo? Vejam bem, para um coordenador do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele, eu não vou responder isso. Não vou responder isso porque é uma questão complexa. Não, professor, não é uma questão complexa. Pode ser uma questão difícil hoje de responder, mas é uma questão simples. E isso mostra o quê? Que eu nem acho que ele não saiba a resposta, mas ele estava com medo de responder. Ele estava com receio de falar a verdade, porque ele sabia que ia ser policiado, que ia ter uma represária a ele. Ele sabia que ele ia sofrer algum tipo de reação. Então ele não pôde admitir uma verdade objetiva simples por conta do receio do que podia acontecer. Agora você vê que loucura que a gente está vendo, né? Porque no final, assim, a gente falou sobre questões de problemas com moradores de rua, a gente foi essa questão da própria legislação, mas tem um negócio que eu vejo que é o seguinte, no fundo, né, aí a gente está falando entre cristãos, existe uma revolta a tudo aquilo que é natural do homem, né? Eu estava lendo esse tempo atrás Gilbert Chesterton, no livro Que Há de Errado com o Mundo. Cara, ele tem uma passagem que é sensacional, que ele fala o seguinte: o grande problema da humanidade é que ela esqueceu o próprio objeto da humanidade, que é o próprio humano. Quando se perde o lado humano do debate, você começa a cair para coisas animalistas. Eu vou te dar um exemplo. A questão que envolve a sexualidade, isso acontece, sabe onde que acontece transição de gênero? No peixe palhaço. Só que quando coloca, né, eu adoro ver quando fala, por exemplo, em porque os macacos bonobos. Não, cara, nós não somos macacos bonobos. Nós somos animais totalmente diferentes. Nós somos animais gregários, precisamos um do outro. Exatamente. E aí a gente começa a ver, existe uma revolta ao cristianismo por trás de tudo isso também, né? Sem dúvida, né? Um niilismo muito forte, né? Uma negação dos valores, uma crença de que não existem valores concretos e objetivos. E sem dúvida, né? É que, na verdade, novamente, né? Essa forma de enxergar da esquerda. Imagino que deve ser algo próximo do que falávamos no começo. Aquela visão que é sempre estrutural, né? Existem opressores e oprimidos. E para a esquerda, um dos grandes opressores é o cristianismo, né? Então, que oprime as religiões de matrizes africanas, as outras religiões, denominações minoritárias. Então, se é majoritário, então é opressor, né? Se é algo que faz parte da tradição, então é opressor. Porque a própria tradição, como a esquerda é adepta do relativismo racionalista e iluminista francês, então, é daí que surgiu a nossa esquerda moderna, né? Então, não existe tradição. Tudo é questionável, né? Tudo é relativo, não existem valores concretos. Se existe uma tradição, é porque ela é fruto de algum processo autoritário, algum processo que foi imposto para nós. Portanto, deve ser questionado. E o que mais tradição, costume do que o cristianismo, né? Então, logicamente, se o cristianismo existe, é porque ele foi imposto para a gente através de algum processo autoritário, opressor, porque é uma tradição, então é opressora. Então, é mais ou menos por isso. E existe essa raiva, tanto que eu até vi um vídeo esses dias interessante, um jornalista belga perguntando para jornalistas irlandeses que destruíram lá imagens da Nossa Senhora, Nossa, eu não sou católico, eu sou evangélico, não posso falar algum Nós tipo somos. Mas digo, destruiu a imagem de Cristo, tá, da mãe de Cristo, né? Eu não tenho adoração por estátuas, mas eu respeito muito, né? Enfim, a tradição de cada um. Mas o que eu quero dizer é que esses repórteres irlandeses destruíram lá no ao vivo, que causou uma grande comoção. Aí um repórter belga, esse sim, um jornalista de verdade, chegou, mas peraí, vocês fariam isso com um Buda? Não, isso não seria apropriado. Com Maomé?
Não. Charlie Hebdo tá aí para mostrar, aí, né? Aí a gente não faria, porque não seria apropriado. Ou seja, tudo bem atacar a religião que é tradição do Ocidente e que, na verdade, criou a base dos nossos valores e entregou a sociedade mais próspera que existe no mundo ainda, é a sociedade ocidental. Então, enfim, é incrível, né? Como existe essa relativização dos valores e dos princípios quando é contra cristãos, né? Eu tive na Índia recentemente e vou te contar uma coisa, cara. Eu não vi uma bandeirinha LGBT na Índia, né? Eu tive também, na volta, eu passei no Catar, não vi lá absolutamente nada, muito pelo contrário, né? Eu vi famílias e tudo mais. Eu vejo, por exemplo, que no Oriente Médio, o único local onde existem passeatas LGBTs é Israel, né? Em Tel Aviv, Jerusalém, porque, na verdade, lá se tolera. Aí, se você for observar, aí tem um fenômeno bastante interessante, né? No Oriente, você praticamente não vê. A Rússia é um país que é totalmente fechado, lá a feminista vai presa. Qualquer um que faz qualquer tipo de ligação com o movimento LGBT vai para um gulag, vai preso. E aí a gente começa a perceber que em países de maioria cristãs, tudo isso é permitido. Mas tem um porquê. O cristão, aí eu vou voltar para você nesse ponto. O cristão, ele tolera, porque o cristão ele acredita numa coisa chamada livre-arbítrio, ele fala, você pode fazer, mas você vai ser escravo das suas consequências. A partir do momento em que você aceita isso, você faz isso, você pode fazer. Tudo a mim é lícito, mas em tudo me convém. Para o cristão, não convém. É lícito, cara, pode fazer. Beleza. O grande problema é que esse tipo de coisa faz com que criam-se movimentos que começam a apontar o próprio cristão como um opressor. Quando, na verdade, o cristão só pensa uma coisa. Cara, nós não temos problema em relação a isso. Nós só queremos uma coisa. Viver a nossa vida, comungar com o nosso Senhor Jesus Cristo e as consequências dos seus atos são suas. Você vai responder em juízo sobre isso. Exatamente. E aí a gente começa a perceber por que esses movimentos atacam o cristianismo e não atacam, por exemplo, o islamismo, não atacam o budismo, né? Porque, na verdade, para eles, aí a gente volta naquele ponto, é a revolta contra a verdadeira criação. A liberdade sempre vai gerar idiotas, né? Enfim, em ambientes de liberdade, nossa, sempre... E eu prefiro conviver com idiotas a conviver uma ditadura. Exato, entendeu? Ok, justo. E isso é algo que eles nunca vão entender, né? Que nós defendemos a liberdade, inclusive a liberdade deles serem idiotas, né? Sim. Nós defendemos, inclusive, quando nós defendemos a liberdade de expressão, por exemplo, nós estamos defendendo a liberdade deles. Agora tá lá um monte de jornalista horrorizado que o STF tá perseguindo jornalistas do Maranhão e tal. Eu falei, gente, pois é, a gente tava falando para vocês que não se dá o bastão para um autoritário porque você não controla aonde esse bastão vai relar, né? Então você não confere esse bastão. Eles não ouviram, mas eles acreditam. Eu fico imaginando, né, cara, se eles defendem cada coisa que eles só podem defender realmente é aqui, né? E de fato, né, a tolerância está no nosso DNA, no DNA cristão. A gente pode combater com fervor, mas nós somos, sim, tolerantes com as diferenças, desde que não nos matem e nos mantenham, né, a nossa liberdade de falar, de nos manifestar. Nós vamos conviver com eles, por mais que discordemos deles, né? E aliás, mal sabem eles, né, que muito da sociedade que eles usufruem, na verdade, a sociedade que eles usufruem, grande parte da sociedade que eles usufruem, deve muito justamente, talvez, ao autor que é o meu preferido e provavelmente o que eu reputo de maior importância para o Ocidente, que é Paulo, né? O autor mais... O apóstolo Paulo, claro. O apóstolo Paulo é o autor... Ali, tudo é uma coisa que a gente pouco pensa sobre isso, mas o apóstolo Paulo é o autor mais lido do Ocidente, né? Ele da história do Ocidente, né? Porque ele escreveu 13 dos livros do Novo Testamento, então... E a Bíblia é o livro mais vendido, então ele é o autor mais lido. E ali a gente encontra os fundamentos de liberdade, de justiça, de valorização do indivíduo por ser um indivíduo. Então, tudo que essas pessoas, elas usufruem de um benefício que foi gerado justamente pela igreja cristã. E a igreja cristã, eu digo, a comunidade cristã, né? Então, mas eles não fazem
perdoai-vos porque não sabem o que fazem e o que dizem, né? É verdade, cara. Paulo, a gente tá falando do apóstolo Paulo, né? E Paulo é o nome do meu pai também, né? Grande nome. Grande nome, com certeza. Nome de um grande amigo meu também. Isso, eu tenho vários amigos que são Paulos também. Mas, Bruno, eu te conheci, cara, em 2016, numa pizzada do Novo, que eu não esqueço até hoje, que eu tinha 2 entradas. E a minha irmã acabou não indo. E eu dei minha entrada pra ti, de lá realmente começou uma grande amizade, né? Eu lembro muito bem disso. 10 anos aí de amizade. 10 anos, exatamente. Foi 2016 isso, cara. O Novo foi fundado em 2015, teve uma reunião ali em outubro de 2015, 2016 mais ou menos, depois eu me desliguei do partido e tal, mas... Enfim, né? Porque a gente sabe que partido não é fim, partido é meio. Né? Nós precisamos de um. E naquele momento o Novo foi muito oportuno. Acho que trouxe muita gente boa para a política. Sim. Mas eu lembro que você se declarava uma pessoa liberal clássica. Hoje, depois de toda essa experiência, lá de 2016 para cá, o que mudou no Bruno? Você ainda se considera um liberal clássico ou você já se vê mais para um lado mais conservador? Não, eu sou um liberal clássico, né? Mas eu não penso que o liberalismo clássico ele está em conflito com o conservadorismo, pelo menos o conservadorismo britânico, né? Que eu sou devoto, né? Então, penso que não estão em contradição, não. Continuo acreditando muito no valor da liberdade, no valor e necessidade da liberdade econômica para a prosperidade de um país, da necessidade da responsabilidade individual, de um law enforcement, né? Ou seja, do cumprimento dos contratos. Acredito muito nos mesmos valores e estatutos, né? Mas hoje, com certeza, eu tenho uma ideia muito clara, um reconhecimento muito claro da importância de algumas coisas que antes eu não entendia como tão importantes. Antes eu entendia que instituições, se nós acreditávamos que se um país tivesse instituições firmes, bem desenhadas, isso teria como consequência um bom comportamento da população, comportamentos socialmente desejados, teríamos um resultado, isso seria a condição suficiente para nós termos bons resultados como país. Hoje eu entendo claramente que isso não é suficiente. Nós precisamos muito de um bom estoque cultural que nós não temos, precisamos muito de símbolos que nós não temos, precisamos muito de valores que hoje o Brasil não tem. Nós vivemos uma pobreza, uma miséria cultural e comportamental, ética muito grande. Eu, inclusive, trouxe um livro pra ti, que eu acabei esquecendo de trazer aqui. Caramba! Mas como eu vou te dar carona, eu vou te dar depois. Mas eu trouxe um livro... Cara, eu fico muito feliz, cara, pelo presente. Imagina, eu trouxe um livro de um psiquiatra britânico, que é o Theodore Dalrymple. E conheço. Ele é o autor que eu mais li esse ano. Os últimos 6 meses. Acho que eu já li uns 6 livros dele num período curto, assim, porque ele é um psiquiatra muito interessante, que ele trabalhou quase 40 anos em um hospital de caridade e, no outro da rua, numa prisão. Então, ele ficou 40 anos com o que ele chama da underclass, que não existe uma tradução muito boa para português, mas é o pessoal que está marginalizado, está preso em uma estrutura de miséria e fica reproduzindo aqueles comportamentos. Então, ele fala como... Ele fala um negócio que é muito, muito interessante. Ele diz que a miséria, a pior miséria de um povo não é a material, é a moral. É a miséria moral de um povo sem valores, sem objetivos, sem provocações, motivos e objetivos pelo que viver e progredir. É a pior coisa que pode existir. Então, eu tenho certeza que hoje o Brasil vive, a pior miséria do Brasil não é a material. Essa aí nós resolveríamos rapidamente. Mas é a miséria moral brasileira. Nós precisamos incentivar bons costumes, bons valores. Eu tive, ano passado, no Japão, fiquei lá quase um mês. Pô, que legal. E, cara, aquele país não é grande porque tem prédios altos, porque tem muito concreto. Não, ele é alto porque o valor daquela sociedade, obviamente toda sociedade tem seus desvios, mas a média
da sociedade é muito alta. Então, não estou falando de educação formal, não. Estou falando de respeito, de entendimento, de que você vive em um coletivo. A que prosperidade econômica virou uma consequência. Sem dúvida, mas sem dúvida. Eu comecei a pensar muito sobre isso, que não tem país próspero que seja decadente moralmente, assim, que tenha surgido de uma sociedade moralmente decadente. Eu não consigo imaginar um país onde isso aconteça, onde isso seja sustentável. Não existe isso. Então, para um país... os Estados Unidos... Não, peraí. Mas a média moral dos Estados Unidos é muito mais elevada que a brasileira. É fundada em princípios, no princípio da liberdade, no princípio da liberdade individual, da responsabilidade individual, do empreendedorismo. Então, a média é muito alta. É muito alta. Então, desvio padrão? Tem, óbvio. Claro. Agora, o problema é que no Brasil, a nossa média é muito baixa. Então, nós precisamos muito lutar para aumentar. Eu diria que a minha maior mudança foi isso. Foi esse entendimento de como a moral, os costumes e a cultura são importantes para um país. Comecei a ler o Olavo, né, cara? Cara, não, mas é o testemunho que eu tenho também, cara. Que eu assisti alguns dos outros Pix, eu ria, ele falando do globalista, falando que os Rothschild não controlam nem os próprios peidos. Eu comecei a achar aquilo engraçado. Fui lendo, quando eu fui ver, cara, eu realmente me vi transformado, né, por Olavo de Carvalho. Cara, e só a gente tá quase encerrando o programa, falta muito pouco. Uma coisa que me fez entristecer do Brasil foi ver que hoje, por exemplo, existe o Baile do Rato em Recife. As pessoas se juntam para fazer festa no meio do esgoto. Cara, isso para mim é o mais fundo e profundo abismo da decadência cultural brasileira, sem contar funk, porque isso já é o craque do funk, né? Vamos ser sinceros nesse ponto. E a gente exalta isso, né? A gente exalta isso. Cara, é impressionante. Viu a propaganda da Nike, daquela camisa ridícula com o Brasa, aquele uniforme do Brasa? A propaganda da Nike é ridícula. Exalta o pior do brasileiro e a gente gourmetiza isso como se fosse algo positivo. Gente, não. E eu garanto, as pessoas acham, mas não tem um problema, o funk é engraçadinho, e o baile do rato é engraçadinho. Não, gente, isso se tornam valores, isso acaba se incutindo na nossa mentalidade, no nosso escopo, no nosso conjunto de simbologias. Aquilo se torna um padrão. Pô, gente, que é isso? A gente tem que exaltar o que nós tivermos de melhor e não o que nós temos de pior. E aí sai baile do rato, essa porcaria do funk, da glorificação do marginal, da glorificação da bandidolatria. Isso tudo incentiva os comportamentos. Tivemos dias atrás ali um bando de jovens aqui numa cidade aqui em Santa Catarina que entrou em uma loja, roubou não sei quantas motos. Mas é a glorificação, claro, pô, é a bandidolatria, o negócio é legal ser bandido e tal. Você acha mesmo que o que nós estamos produzindo culturalmente não vai ter impacto na cabeça do jovem? O jovem vai beber de algum lugar. Você pode oferecer para ele 2 tipos de comida boa, comida ruim. Você está oferecendo só porcaria e acha que ele vai sair um cara com bons valores, bons gostos? Não vai. Então, pô, é uma tristeza no Brasil que a gente exalta o pior que nós temos. Nós devíamos pegar as poucas coisas ali que nós temos boas e martelar em cima delas e valorizar isso, mas não, né? A gente fica glorificando o lixo, né? Infelizmente, estamos quase chegando no final. Eu vou fazer o seguinte, então eu gosto de sempre... O que não foi dito nesse podcast que você gostaria de ter dito? Eu vou dar esses minutinhos finais aí para você falar o que não foi dito nesse podcast que você queria ter falado. Cara, nós temos que separar o Brasil. Eu acho que... Eu achava esse povo tudo doido. Dou muito razão pra eles. Desculpa, eu não tenho nada contra... Assim como não tenho nada contra argentino, como não tenho nada contra boliviano, nada disso. É que eu simplesmente acho que não vai funcionar, cara. Desculpa, eu acho que não vai funcionar. O Brasil não vai funcionar, uma instituição desse tamanho, com os problemas de representatividade que existem no Brasil, com regiões brasileiras. E isso não é fala xenófica, nada disso não, pô. É porque assim, nós temos problemas de representação clara entre estados no Brasil, na proporção de deputados, na proporção de população e senadores. Isso não vai funcionar, meu amigo. Não adianta.
Nós temos um país que é o tamanho de um continente e aí centralizamos tudo em Brasília, criamos leis uniformes que devem servir às mais variadas realidades e circunstâncias, ignorando totalmente as preferências locais, a autonomia local. O federalismo no Brasil não existe, é uma balela, é uma ficção jurídica, não existe na prática. A praxis não traz a realidade federalista no Brasil. Então eu acredito que nós temos conceitualmente, tá bom, Alexandre de Moraes? Eu adoraria que o Brasil se separasse. Faria bem para o centro-sul, pro centro, pro norte, pro nordeste, pro sul, faria bem para todos. Eu adoraria, eu sou um defensor do sul, é meu país, eu acredito que o Brasil funcionaria muito melhor se nós tivéssemos repúblicas separadas. Traríamos a população para perto do poder. Você encontraria na rua aqueles que estão fazendo leis sobre a sua vida. Hoje, tudo centralizado em Brasília, nós temos um cara do Acre decidindo como Santa Catarina deve funcionar. Não tem como isso dar certo. E eu não estou nem falando aqui da repartição do bolo tributário, onde Santa Catarina e os estados do Sul são roubados, literalmente, né? Onde o nosso dinheiro, nosso trabalho, nosso produto é levado para sustentar, não para ajudar populações pobres, mas para sustentar marajás no Nordeste, no Norte, porque quem está rico com dinheiro público, quem usa esse dinheiro público não é a população continua pobre há 70 anos. Nós fazemos repatriação de recursos, tiramos dinheiro de estados que têm um desempenho econômico melhor e mandamos para estados que têm um desempenho econômico pior. Há 70 anos fazemos isso. E há 70 anos, aquela população continua pobre. Quem enriqueceu foi desembargador, foi auditor, foi procurador, foi político, a população pobre. Então nós estamos enriquecendo político e marajá do Nordeste com o dinheiro do Sul. Não faz o menor sentido. Infelizmente não faz, e por isso até vou pedir o diretor para aqui mostrar aqui, ó, porque esse daqui é o meu país, né? Defendo Santa Catarina, né? E mandei fazer essa camisa para, não é que eu mandei, né? Ela tá vendo na internet, mas eu faço questão de utilizar porque é um grande orgulho. A minha família veio do Rio de Janeiro para cá, aqui se estabeleceu e tenho muito orgulho de falar que eu sou catarinense, porque é realmente o último bastião do Brasil que vive sem o estado é Santa Catarina. Cada região, cada micro-região tem uma atividade industrial forte e nós sabemos que nós precisamos defender essa terrinha aqui antes de pensar em defender o Brasil. Cara, que prazer, que papo que a gente teve, cara. Tô muito feliz, cara. Obrigado, cara. De verdade, demorou para sair o nosso encontro. Deu aquele rolo todo, aquele fuzuê com topázio lá que você acabou sendo exonerado. Demorou, mas veio, cara. Eu tô muito feliz. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado. E obrigado você também que assistiu até aqui o Conversa Bruta. Lembrando que o Conversa Bruta ele tem o patrocínio da Oficina Profissional, www.oficinaprofissional.com.br, onde você tem cursos profissionais na área de representação comercial, gestão de vendas e logística. Corre lá, curso a partir de R$60 e que você pode parcelar em 12 vezes. Não vai... Cara, é um bombonzinho que você deixa de comer por mês. É uma lata de cerveja vencida que você deixa de tomar por mês para você adquirir conhecimento. Corre lá então para a Oficina Profissional que está patrocinando esse podcast. Em tudo mais, muito obrigado, forte abraço, fique com Deus e até o próximo Conversa Bruta. Valeu! Cara, tamo muito bom, cara.